Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Sistemas Térmicos de Potência. Na aula de hoje, pessoal, na verdade hoje vocês já viram um pouco mais sobre queimadores, tá? Na aula anterior que eu gravei para vocês. E hoje, pessoal, vou começar um assunto muito importante quando a gente fala de motores, caldeiras, que é o processo de combustão, tá? Na aula de hoje, pessoal, eu não vou me aprofundar, eu vou basicamente renovar, né, dar uma relembrada em vocês no equilíbrio, né, na conservação da massa quando nós falamos de reações de combustão, tá? Então, pessoal, a gente vai focar hoje principalmente na parte de balanço aí, ou seja, aplicação da conservação da massa quando nós temos o processo de combustão. E aí nas próximas aulas nós vamos falar de alguns parâmetros importantíssimos, né, que estão relacionados a isso, como por exemplo o coeficiente de excesso de ar, razão ar combustível e algumas coisas interessantes quando a gente fala de caldeira, como por exemplo saber identificar o poder calorífico inferior de um combustível pelo seu teor, né? Porque normalmente, às vezes o combustível ele varia o teor de hidrogênio e de umidade, né? Principalmente quando nós estamos falando de combustíveis sólidos, como nós já falamos nas aulas anteriores. E também nós podemos estimar o calor recebido pela caldeira, né, no processo de combustão, tá? Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso, tá, pessoal? Bom, pessoal, então combustão. A combustão, pessoal, ela é uma reação química, tá? Para ter combustão, nós falamos que nós precisamos ter de três coisas, tá? É o triângulo do calor, até que o pessoal fala aí, que é o que? O combustível, ou seja, o que nós vamos queimar, o que vai fornecer uma quantidade exorbitante de energia. A gente pode falar o álcool, a gasolina, o diesel, lenha, carvão, gás natural. Nós temos também o comburente, que é o componente responsável por oxidar o combustível, tá? Então, normalmente, é esse cara que ele vai regular a energia produzida e a intensidade da chama, tá? Vocês viram aí muito quando a gente estava falando aí dos queimadores, da importância disso aqui, tá? Nós vimos que dependendo da construção do queimador, era possível ter um controle melhor desses aspectos que influenciavam muito na combustão, tá? E nós precisamos ter também o que? Dependendo da situação, da faísca, né? Mas isso aí a gente foca mais na parte de motores ali depois, tá bom? Então, se a gente retirar um desses caras, tá? A chama, a faísca, o comburente ou o combustível, não tem a combustão, tá? Bom, o comburente que a gente utiliza, principalmente é o ar atmosférico. Por quê? Porque ele é abundante, né, pessoal? Você tem muito na atmosfera. Você não precisa tratar ele, tá? Ele é barato e tá em abundância aí para a gente conseguir usar, tá? Abundância, tá? Bom, de uma maneira geral, pessoal, eu já comentei isso em termodinâmica, mas o modelo que a gente adota para o ar, desprezando a umidade, tá, pessoal? Isso aqui é desconsiderando a umidade, é o que? 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Aqui está escrito base molar. Como assim base molar? Tá? Isso aqui, pessoal, está em termos de números de mol, tá? Ou seja, de fração molar. Ou seja, a cada 1 mol de ar seco, a cada 100 mol de ar seco, 21 vão ser de oxigênio e 79 de nitrogênio, tá? Ok? Bom, pessoal, se o ar for úmido, aí vai ter mais o que? A umidade. Quando eu falo de umidade, o que é? É a água, tá? Vai ter a água, ou seja, o vapor d'água aqui no meio, e aí não tem como a gente ter uma precisão, tá? Por quê? Porque nós já vimos ali em termodinâmica 2 que
a umidade do meio ambiente ela se altera, tá? Então, a única forma de você saber com precisão quanto de água, de umidade você tem aí no ar, é você medindo na hora do processo de combustão, tá? Ou se você tem o que? Um processo aí de filtragem ou de remoção de umidade que garanta aí que o seu ar esteja seco ou uma umidade máxima, tá? Prosseguindo então, pessoal. Bom, então, quando a gente fala de ar, a gente está falando de 3,76 kmol de ar, ok? Por quê? Porque eu sempre vou ter 1 de oxigênio e 3,76 de nitrogênio. Por quê, professor? Lembra que eu comentei com vocês que a gente tinha 0,21 de oxigênio e 0,79 de nitrogênio? Tá? Se eu pegar aqui e dividir ambos por 0,21, aqui vai dar O2. E aqui, ó, vou até fazer rapidinho para vocês verem, tá, pessoal? 0,79 por 0,21 dá 3,76, tá? Então, nós teríamos o quê? 3,76 de N2. Então, a gente fala que no ar seco nós temos ao todo 3,76, na verdade está errado aqui, né? É 4,76 kmol de ar, ok? 3,76 de nitrogênio e 1 de oxigênio, ok? De uma maneira geral, pessoal, para quem não se recorda, quem reage ali com o combustível é o oxigênio, tá? O nitrogênio, ele normalmente não reage, tá? Ele é bem comum dele se reagir, tá? Mas se nós atingirmos temperaturas altíssimas, a gente pode ter também o óxido nítrico, ou seja, o nitrogênio reagir com o oxigênio, tá? Mas, a critério aqui da nossa disciplina, nós vamos adotar sempre que quem reage é o oxigênio somente, tá? Bom, outra coisa, a água ali, pessoal, porque o nosso combustível ele vai ter sempre uma forma, né? A gente já viu aí na aula passada desse tipo aqui, ó, né? Então, quando a gente junta com o oxigênio, a gente vai ter a formação de dióxido de carbono e de vapor d'água ou água, tá? O que acontece, pessoal? Se a gente ter temperaturas muito altas, esse cara aqui, ele pode virar hidroxila, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, tá? Isso aqui por um fenômeno que é chamado de dissociação, tá? Mas, para critérios de idealização, nós vamos desprezar isso aqui, tá? De uma maneira geral, pessoal, isso, na verdade, na prática, você só consegue captar se você conseguir medir, tá? Então, do mundo perfeito, a gente vai fingir que isso não existe, tá? Bom, pessoal, aqui tem uma composição típica aqui de combustíveis, só para vocês terem conhecimento de algo interessante, tá? Mas vocês podem verificar que, como eu já comentei com vocês, de uma maneira geral aí para os combustíveis, maior parte dele é formada por carbono e hidrogênio, tá? Principalmente combustíveis gasosos ou líquidos, tá? Agora, quando a gente entra em combustíveis sólidos, que é o caso do carvão mineral, lenha, bagaço de cana e etc., a gente já vai ter uma quantidade bem relevante de elementos aqui como o oxigênio e de outros elementos aí como nitrogênio, enxofre e etc, tá? E aí nesses casos aqui, pessoal, é bem comum para a gente ter uma análise aqui bem precisa do que vai ocorrer aí, para ver se está tendo um rendimento legal no sistema, ter o quê? Um químico ali por trás, né? Um técnico químico, um engenheiro químico, que ele analise, né? Essas porcentagens aí, aqui de cada uma desses elementos nesse tipo de combustível aí, tá?
porque pode ter variações significativas, né? Principalmente dependendo do lugar onde se extrai, tá? Bom, reações, pessoal, aqui eu já comentei, tá? O que é comum quando a gente tem carbono é ter o dióxido de carbono. Com o carbono combustível tem a formação de dióxido de carbono. Com o hidrogênio combustível nós temos a formação de vapor d'água. E com o enxofre nós temos o dióxido de enxofre, tá? Mas já citando, quando nós temos a combustão incompleta, que é basicamente sempre, tá? Nós temos também o monóxido de carbono, tá? E nesses casos aqui da carvão mineral e da lenha, é costumeiro também nós temos a fuligem, né? Que é o quê? É aquele restinho que fica lá no fundo da churrasqueira, também fica nas caldeiras quando você utiliza esses combustíveis. E nessa fuligem, pessoal, tem uma altíssima quantidade de carbono também, tá? Fora isso, nós já vimos que podemos ter também a dissociação aqui da água, né? Formando a hidroxila, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá? Então veja que a gente entra aí em casos aí que podem se tornar muito complexos, tá? Então, de uma maneira prática, quando o pessoal quer obter um resultado legal, mais confiável, é sempre interessante ter a medição dos gases ali, dos produtos da combustão, né? E também o que? Do combustível que está chegando, tá? Bom, pessoal, como que a gente aplica a conservação da massa na combustão, tá? Basicamente, a conservação da massa na combustão, ela é garantida pela conservação do número de átomos, tá? Então, a quantidade de átomos, por exemplo, que eu tenho de carbono antes da reação, ela tem que ser conservada após a reação. Então, eu não vou criar, não vou perder. O que eu tenho antes, eu tenho depois, tá? Quando a gente faz isso, automaticamente a gente está aplicando a conservação da massa, tá? O problema é que quando a gente fala de reações químicas, a gente tem que fazer esse balanço estequiométrico, né? Esse balanço estequiométrico é a conservação da massa para cada um dos elementos envolvidos, tá? Então, normalmente é um negócio um pouco mais trabalhoso, tá bom? Bom, outro parâmetro importante aí para finalizar o conteúdo da aula de hoje é a razão ar combustível, tá? Que é um parâmetro que mede a quantidade de ar injetada na câmara de combustão, na caldeira, em relação à quantidade de combustível, tá? Normalmente são valores altos, né? Aí nesse exemplo aí vocês já notaram que é 17, tá? Bom, pessoal, então, para finalizar essa aula aqui, o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar a parte teórica aqui e na próxima aula eu vou gravar resolvendo esses dois exercícios. Bom, pessoal, então feito isso, vamos fazer esses dois exercícios aqui para exemplificar, tá? O exercício 1, ele quer saber a proporção ar-combustível para o propano, tá? Lembrando aqui, pessoal, considerações que a gente está fazendo, tá? Isso é importante, tá? Porque a gente tem que saber o que a gente está considerando aqui para fazer. Primeira coisa, combustão completa. Então, a gente não está assumindo combustão incompleta. Combustão incompleta nós veremos na próxima aula. Segunda coisa, tá? Não tem dissociação, tá? Não tem aquela formação de gás hidrogênio e gás oxigênio ali na saída, ok? Tá? E também não tem excesso de ar, mas a gente vai entrar aí na próxima aula, tá? Ah, tá, e ar seco, tá? Se for ar úmido, vai mudar as coisas que eu vou fazer, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar ali pela 1. Ele quer saber a proporção ar-combustível. Primeira coisa nesse caso é a gente escrever a reação química, tá? Então tem aqui o propano, vamos ter o ar seco, tá? A gente não sabe quanto vai entrar de ar, podemos colocar aqui X, mas a gente sabe que 1 kmol de ar seco é isso aqui, né?
E nós temos o que? Carbono com oxigênio, se a combustão completa, só vai formar CO2. Tá? Não sabemos o coeficiente desse cara aí. Hidrogênio mais oxigênio, nós temos a formação de água ou vapor d'água. E quando tudo reage, nós não temos excesso de combustível, que nós veremos na próxima aula, nós vamos ter só o nitrogênio aqui, não tem oxigênio, tá? Então, pessoal, esses coeficientes aqui, nós não sabemos, tá? Nós vamos obter pela conservação da massa. Então, o que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de fazer uma tabelinha aqui, Esse antes é o antes da reação. Perdão. Deixa eu colocar o antes aqui, Antes da reação, depois da reação, e aí a gente vai vendo um por um, tá? De uma maneira geral, pessoal, nunca comece fazendo a conservação da massa pelos elementos ali do ar, tá? A não ser que você já saiba, tá? Começa sempre pelo combustível, e normalmente pelo carbono ou pelo hidrogênio, tá? Então, do carbono, antes da reação nós tínhamos 3 átomos de carbono. Depois da reação nós temos o quê? 2A, correto? Então, daqui, pessoal, nós temos que os dois têm que ser igual, né? Não cria o carbono. Então, o A ele vai ser o quê? 1,5. Então, nós já descobrimos o valor do A aqui. Deixa eu diminuir aqui. Esse cara aqui vai ser 1,5. Beleza. Hidrogênio. Antes da reação, nós temos o quê? 8 moléculas de hidrogênio. Tá? Se tivesse umidade, ia entrar água aqui no ar e aí ia mexer no hidrogênio. Tá? Isso você ia ter que considerar, mas nós não temos. Tá? Depois, nós temos o quê? 2H vezes o B. Então, 2B. Então, daqui, nós conseguimos obter que o 8 é igual a 2B. Consequentemente, o nosso B ele tem que valer o quê? 4. Então, achamos aqui, que vale 4. Beleza? Depois, a gente vai para o oxigênio. Aqui seria 2x antes e depois. 1,5 vezes 2 vai dar 3. 4 vezes 1 dá 4. E é isso, tá feito. Então, 2x é igual a 7. X é igual a quê? 3,5. Então, nós temos o quê? 3,5 quilomol de ar seco, ou mol de ar seco. Tudo bem? E aí, pessoal, nós conseguimos achar o C, analisando o nitrogênio. Aqui ficaria 3,5 vezes 3,76. Aqui, pessoal, a gente até pode botar que é o N2, senão vocês teriam que multiplicar por 2 de novo. Mas como ele não muda, não compensa, tá, pessoal? Aqui é C2C, só que eu estou considerando o N2 direto, então só C. 3,5 vezes 3,76 daria 13,16 é igual a C. Então, daqui eu já tenho o valor de C, que é 13,16. Então, pessoal, essa é a primeira parte de qualquer exercício de combustão. Tá feito. Isso aqui é o balanço estequiométrico, proporção estequiométrica que eles falam. Depois ele quer a razão ar-combustível. Tal. Se a gente voltar lá para a nossa aula, a razão de ar-combustível é a massa de ar pela massa de combustível. Tá? Massa de ar por massa de combustível. Aí, pessoal, vocês têm que lembrar outro conceito termodinâmico, né? O quê? Que a massa é o quê? É a relação entre massa, massa molar e número de mols, tá?
Então, a massa pela massa molar é igual ao número de mols, tá? O que a gente balança aqui é o número de mols. Então, se eu quiser saber a massa, basta eu pegar a massa molar e multiplicar pelo número de mols, tá? Do ar, pessoal, é só eu pegar a massa molar do ar e multiplicar pelo número de mols do ar, tá? Ó. Aqui, ó, é 3,5, 1 mais 3,76 dá 4,76, vezes 3,5. Então, o número de mols do ar é o que? É 3,5 vezes 4,76, tá? E a massa de combustível? É a massa molar de combustível. Qual que é o número de mol do combustível? Só tem um, né, aqui, ó. Então, vezes 1. Bom, a massa molar do ar, pessoal, eu acho, se não me engano, que era 28,97. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó. Massa molar do ar. Não, do ar seco. Está mostrando agora 29, tá? Então, ó, aqui ficaria 29 vezes 3,5 vezes 3,76. E a massa molar do combustível, pessoal? Aí, pessoal, vocês têm que lembrar, ó, massa molar do carbono é 12 e do oxigênio é o quê? É 1. A massa molar do combustível vai ser o quê? 3 vezes do carbono mais 8 do oxigênio, ou do hidrogênio. Vai ficar 36 mais 8, que é 44, tá? Então, vai ficar dividido por 44 vezes 1. Vamos fazer a continha aí. Só que é 3,76 que está errado, 4,76. Né? Eu copiei errado ali. Isso aqui vai dar uma razão ar combustível de aproximadamente 11 quilos de ar por quilo de combustível. Ou seja, a cada 1 quilo de combustível entra 11 de ar. Ok? É basicamente isso. Professor, não lembro a massa molar. Vai lá no apêndice, lá nas tabelas do Van Valen, lá de termodinâmica, que vai ter lá na tabelinha, tá? Ou procurando aí na internet, vocês também conseguem achar. Observação aí, pessoal, eu cometi um erro. Quando eu fui fazer o balanceamento aqui do carbono, eu falei que antes tinha 3, depois, ó, eu só tenho o A, ó, não tenho 2C aqui. Então é só A. Consequentemente, o meu A vale 3. E isso vai alterar bem aí o exercício, tá? Mas é bom porque mostra como a gente pode corrigir, tá? Então, se aqui é 3, ó, qual que vai mudar? Vai mudar a quantidade de oxigênio. Porque ao invés de 3, agora eu vou ter 3 vezes 2, 6. Então, aqui 6 mais 4 vai dar 10. E, consequentemente, o meu x vai valer 5. Então, aqui é 5. Ó. Eu tenho 5 kmol de ar seco, tá? E aqui vai ser 5. Consequentemente, a porcentagem aqui de nitrogênio também mudará, tá? Vai ficar 5 vezes 3,76 vai dar 18,8, tá? 0,8. Aí, ó, a massa de ar aqui, pessoal, vai mudar consequentemente o número de mols. É 5 agora, ao invés de 3,5. Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Isso aqui vai dar um total de 15,7 quilos de ar por quilo de combustível. Tá bom, pessoal? Então, agora sim tá certo.
tá? Tem que tomar muito cuidado nessa primeira parte aqui, para não errar bobeira igual eu fiz, tá bom? Bom, pessoal, na A2, ó, uma amostra de querosene, por meio de análise, apresenta 86% de carbono e 14% de hidrogênio em peso, tá? Quando fala em peso, pessoal, é em termos de massa, tá? Então, é como se eu tivesse 86 carbono mais 14, é como se fosse, vamos pensar assim, ó, melhor. Imagina que eu tenho 1 kg de querosene. Desse 1 kg de querosene, 0,86 kg é de carbono e 0,14 kg é de hidrogênio. Ele quer saber a proporção estequiométrica. Isso aqui, pessoal, seria a reação química balanceada, tá? Essa resposta aqui provavelmente deve ser referente à proporção ar-combustível, tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer é passar isso aqui para número de mols, tá? E aí a gente tem que lembrar que o número de mols é a massa pela massa molar. Então, ó, do primeiro caso aqui, ó, eu teria 0,86 de carbono. Qual que é a massa molar do carbono? 12, tá? Vamos ver. Isso aqui daria o quê? 86 dividido por 12. Daria um total de 0,0167 quilomols, tá? Ou se vocês quiserem, pessoal, vocês podem aumentar também essa quantidade, tá? Porque é uma proporção, tá? Deu muito pequenininho aqui, vocês poderiam considerar como 100 quilos e aqui ficaria 86, tá? Vamos trabalhar assim, porque senão vai ficar valor muito pequeno, aí é meio chato de trabalhar, tá? Eu ficaria 7,167 kmol, tá? Isso aqui é do carbono. Do hidrogênio é simples, é a massa pela massa molar. Ficaria 14 dividido por 1, daria 14 kmols, tá? Então, o meu combustível, pessoal, eu poderia escrever como 7,167C mais 14H, ok? Tudo bem? Aí, pessoal, basta fazer o quê? A reação química. Combustível, que é a querosene, mais o ar seco, vai dar o quê? CO2 mais vapor da água ou água mais nitrogênio, tá? Esses coeficientes aqui nós temos que estimar. Aí vai lá, faz a tabelinha de novo, antes. Podemos copiar, né, do exercício anterior, né, aproveitar. Depois, tá? Vamos dar uma copiada aqui. Antes e depois. Vamos lá. Então, antes, ó, quanto que a gente tem de gás carbônico? 7,167. E depois, A. Isso implica que o A vai ser 7,167 quilomol ou mol, né? Apenas uma proporção. Beleza. De hidrogênio, aqui nós temos 14. À direita, nós temos o quê? 2B. Isso implica que o meu B vai valer
7 kmol. Tá? Então, B aqui é 7. Beleza. Agora a gente vai para o oxigênio. Ó. 2x. À direita a gente tem 2 vezes 7,167 mais 7. Isso implica que 2x vai ser o quê? 14,33 mais 7. Resolvendo isso aí, né? Daria 10,67 kmol. Então veja que aqui o x dá 10,67, tá? E aí o de nitrogênio ficaria 10,67 vezes 3,76. E aqui o que? O C. Isso aqui daria o que o C seria aproximadamente 40,11 kmol. Beleza? Feito isso, ó, se eu quisesse calcular a razão ar combustível, mesma coisa. Aqui ficaria massa de ar pela massa de combustível. Massa do ar, ó, quantos mols eu tenho? A massa é a massa molar do ar vezes o número de mols do ar. A massa do combustível é a massa molar do combustível vezes o número de mols do combustível. Massa molar do ar, a gente acabou de considerar, 29. Número de mols do ar, 10,67 vezes 4,76, porque é 1 do O2 mais 3,76 do N2. Massa molar do combustível, tá? Aí tem que fazer a conta, tá, pessoal? Tem que separar cada um deles, né? Ó. A massa molar de carbono ficaria... a massa molar de carbono é 12. Número de mols de carbono é o quê? 7,167, tá? Massa molar do hidrogênio é 1. Número de mols de hidrogênio também é o quê? É 14, tá? Então aqui, ó, a massa do combustível ia ser a soma desses caras aí, né? Ó. Massa molar do carbono vezes o número de mols de carbono mais massa molar do hidrogênio vezes número de mols de hidrogênio, tá? Isso aqui vai ter que dar o 100 que a gente tinha adotado lá no começo, tá bom? Aqui, perdão, aqui é 1. Então isso aqui dá 100, porque a gente considerou como se tivesse o quê? 100 quilos, né? Beleza? Feito isso, fazer as contas, tá, pessoal? Dividido por 100, vai dar aqui, ó, 14,7 kg de ar por quilo de combustível, tá? Voltando aqui, ó, acho que deu 14,6, deve ter sido alguma aproximaçãozinha, tá? Mas veja, pessoal, não tem erro, é algo bem simples. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!